CoachCast no ar, mais um episódio. Dessa vez também a convidada está fora do Brasil, e isso é bem legal, né? Uma brasileira exportada. E quero agradecer o apoio da Camisaria Fascínios, que está conosco aí, vai fazer um ano já. Essa camisa polo deles aqui, olha que bonita. Se você quiser uma dessa aqui para você, entra lá no site camisariafascínios.com.br e aplique o cupom CoachCast, você vai ter 15% de desconto. Ou vai aqui na loja deles, na Matriz, que é na Rua da Graça, aqui em São Paulo, no Bom Retiro. E também Marketing Up, que faz automação de marketing digital, que é o meu amigo Sérgio Rangel. Se você contratar os serviços dele, ele vai te dar 20% você falando que veio aqui através do CoachCast. E todos os e-mails marketing que você recebe aqui de nós são disparados por ele que coordena essa parte nossa aí. E hoje a Gabriela Neri, que está lá na cidade do Porto, uma belíssima cidade que eu recomendo que você visite, vai falar com a gente. Quem é Gabriela Neri? Oi, Sérgio, bom dia, tudo bem? Então, Gabriela Neri é uma coisa, eu digo que eu sou uma pessoa muito intensa, ao mesmo tempo eu gosto de fugir da rotina, então assim, sempre quando eu vejo que as coisas estão tranquilas, leve, eu quero mudar, quero ter muita mudança, sempre pensar em algo novo, então eu estou sempre em busca assim de mudança. Que legal, que coisa boa. Mas tem mais coisa aí, né? Você me mostrou uma foto antes ali, que você é mãe de pet. Conta pra gente também esse teu lado. É verdade. Eu sou apaixonada por pet. Então, quem fala comigo sabe que eu sou a mãe da Liz, minha cachorra. Ela é uma vira-lata, mas, nossa, é perfeita. Depois eu mostro para vocês a fotinha dela aqui. E eu adotei a Liz, então também, né, sou casada com meu marido, o Luiz, ele também é arquiteto, como eu, então nós temos uma história de muitos anos, de 13 anos juntos, nós nos conhecemos na época da faculdade, na faculdade de arquitetura, como vocês bem sabem, né, 80% é mulher, né, e aí tem aqueles meia dúzia de gato pingado que a gente tem que ficar de olho logo no começo da faculdade. Então eu já lacei o meu logo no começo, e quem diria que estaríamos juntos até hoje, né? E logo quando nós pegamos nosso primeiro apartamento, fomos morar juntos na época da pandemia, a primeira coisa que nós queríamos fazer era pegar um cachorro, porque assim, eu sou apaixonada desde criança, tive uma Golden que eu ganhei de 10 anos de idade com a minha mãe me deu de aniversário, que viveu comigo a minha adolescência inteira. Ela infelizmente faleceu de idade, de câncer, mas depois minha mãe pegou uma outra cachorra, a Meg, que eu até brinquei, minha irmã, que é filha da minha mãe, e aí eu falava, não, eu tenho que ser mãe de pet. Então, graças a Deus, meu marido também ama, e a Lisa é uma querida que está com a gente aí já faz 4 anos que a gente adotou ela, tiramos das ruas, e hoje ela vive uma vida maravilhosa aqui na Europa, né? Oh, que coisa boa, maravilha. Muito bom, a gente estava conversando nos bastidores aqui, né, e você me falou de uma foto que você tinha, você pequenininha já fazendo coisas, né? Então quer dizer que já tá no sangue essa questão da arquitetura, Exatamente. Eu, assim, vou te falar que desde quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu queria ser arquiteta. Então, eu era muito curioso, porque eu pedia para minha família para ir no Farol, né? Aí em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, né? Morei muito tempo no interior, mas depois eu conto essa parte. Então, lá em São Paulo estava cheio, construindo, né, novos empreendimentos, então sempre no Farol tinha aquela planta baixa. E eu, criança ali, pedia para a família inteira pegar essas plantas e me dar para eu poder ficar montando. Então, eu analisava a planta baixa do espaço, olhava o apartamento, e aí eu pedia... Minha mãe, ela tinha uma coleção de livros, tinha acho que uns 60 livros todos iguais, né? Daquele tamanho, todos do mesmo tamanho. Então, eu pegava o livro, colocava ele de pezinho assim, tirava tudo da sala de jantar da minha mãe e montava o meu espaço ali, minha arte para minha planta baixa começar a criar, né? Para criar a planta baixa. Então, o que eu fazia? Eu pegava o flyer, né, do empreendimento, olhava, falava, aqui é sala, cozinha, tal. Aí ia com os livrinhos e começava a montar igual. Depois eu pedia de presente, de Natal, de aniversário, tudo que era presente eu pedia
os móveis da Polly, que era aquela pequenininha menor do que a Barbie, porque tinha vários móveis e aí eu ia mobiliando a casa. Então eu pensava, essa daqui é a sala, essa daqui é o quarto. Só que aí, o que acontecia? Às vezes eu não achava que era interessante a disposição do empreendimento e eu resolvia fazer a minha própria. Então eu mudava alguma coisa e falava, mamãe, assim acho que fica melhor. E fazia isso com a minha mãe, e a minha mãe separou do meu pai, eu tinha 3 anos, então a vida inteira tive muita referência da minha mãe como uma mulher empoderada, que ia atrás do trabalho, tinha que trabalhar para conseguir me sustentar sozinha. Então sempre foi muito importante para mim ver esse lado de como conseguir crescer na vida por mim mesmo, não depender de ninguém. Então sempre busquei muito isso. E aí começava a pensar, quero trabalhar. E eu criança, né, já falava, quero trabalhar. Queria ser arquiteta. E a minha mãe, gente, não é possível que essa menina quer ser arquiteta, sabe o que quer com 6 anos de idade. Aí minha mãe, quando fomos morar no interior, uma época, então passei toda a minha juventude no interior, em Pirassununga, na terra da 51, e aí vivi no interior anos maravilhosos em que eu amei muito, fui muito feliz lá. E minha mãe me levou porque todo mundo lá no interior levava, né, para fazer aqueles testes vocacionais na época do colegial, né? Então eu estava lá para a universidade e a minha mãe me levou para ir fazer alguns testes. Todos os testes em que a minha mãe me levou deu que eu queria ser arquiteta. E aí minha mãe, gente, não é possível, então acho que ela tá certa do que ela quer, vai prestar arquitetura. E resolvi voltar para São Paulo. Minha mãe continuou lá no interior, mas eu resolvi voltar para cursar arquitetura porque eu pensei, bom, para conseguir ser uma arquiteta, né, famosa, que eu sempre tive esse sonho, falava, não vou conseguir crescer muito no interior, porque, querendo ou não, São Paulo, que é a cidade que vive, né? E voltei para São Paulo e cursei arquitetura. Então, eu fiz Senac, que é uma faculdade muito prática, então eles ajudavam já a colocar no mercado de trabalho. Então, eu fiz vários contatos ali, muito bacana. Então, com o coordenador, na época da faculdade, eu era aquela que, como graças a Deus eu não precisava trabalhar na faculdade, então eu fazia monitoria, iniciação científica, curso, workshops. Então, eu vivia na faculdade, era aquela que fazia tudo que dava para fazer. E era muito feliz mesmo. E pronto, me formei e entrei já em escritório de arquitetura, comecei a trabalhar num escritório muito pequeno de design de interiores, e eu entrei lá como estagiária, saí quase sócia junto com a minha sócia, então, com a minha chefe, minha ex-chefe. Então, ela falava, olha, você não quer ter uma parte aqui da sociedade, quer ficar junto? Então, eu cresci bastante lá, graças a Deus. E depois eu pensei, tá, e aí, quero mais, né? Preciso de mais, que é aquilo que eu te falei sobre estar sempre em movimento. E aí eu falei, eu acho que eu tô precisando dar um improve no meu inglês e melhorar. Foi aí que eu resolvi, tirei da cabeça, falei, vou fazer um intercâmbio. Meu avô, que faleceu já, infelizmente, ele foi uma figura paterna muito, muito forte na minha vida. E o meu avô, ele era agente de turismo. Além de ser professor de economia, ser várias outras coisas em que ele era também. Ele era ex-militar da cavalaria, então também me ensinou a andar a cavalo. Eu andava muito com cavalo lá no interior. E meu avô sempre me incentivou a sair. Ele falava, Gabi, você é grande. Ele sempre me incentivou muito a querer crescer. E ele falava, eu quero que você faça a universidade de Salamanca na Espanha, e no fim não deu certo, mas ele queria que eu fosse embora de alguma forma para conhecer o mundo. Então, quando eu tinha meus 15 anos de idade, meu avô fez uma poupança para eu ir para a Disney. Então, fui para a Disney, depois fui para Bariloche com ele, com a minha avó, e meu avô falava, tem que todo ano gastar dinheiro em viagem, porque viagem não é gasto, é investimento. É cultura, é como você cresce, como você entende o próximo. E aí, quando meu avô faleceu, assim que eu me formei, eu pensei, eu acho que eu preciso sair, eu acho que meu avô quer muito que eu saia, e resolvi fazer um intercâmbio na Irlanda. E eu que já estava namorando, né, com o meu atual marido, falei para ele, falei, amor, eu acho que é uma oportunidade também para você tentar ver no seu escritório
e morar fora, porque o escritório dele era franco-brasileiro, então ele tinha a possibilidade de morar um tempo na França. E aí eu falei, amor, tô indo, vou fazer um curso de intercâmbio, vamos comigo e ver se você consegue. Ele conseguiu, deu muito certo, e aí nós passamos 3 meses, eu em Dublin, na Irlanda, e ele em Paris, na França, e todo final de semana, nós nos encontrávamos em um país diferente. Então, nessa fase da minha vida, nesses 3 meses, a gente conheceu 14 países, e foi muito gostoso. E aí, quando eu já voltei com uma cancha muito maior ali, né? Um entendimento sobre o mundo, sobre tudo, e comecei a mandar currículo para vários lugares. Só que é aquilo, né? Eu acho que Deus sabe muito o que faz. Então, eu acredito que sempre quando alguma coisa está vindo para mim é porque é para ser. Então, apesar de eu estar mandando vários currículos, porque eu queria ser trainee, queria, né, prestar o trainee para essas grandes empresas, vinha cliente me procurar. E eu pensando, vou fugir de ser autônoma. Minha mãe sempre foi autônoma também, a vida inteira. E eu pensava, não, uma vida muito vai e vem, eu preciso de estabilidade, preciso de estabilidade. Só que isso não condiz muito comigo, né? De querer sempre me movimentar, sempre estar em desafios. E vinha um cliente novo, e vinha mais um cliente, e vinha mais um cliente. De repente, eu estava com uma cartela cheia de clientes. Entrei numa startup muito conhecida na época, e fiz carreira nessa startup onde eu conseguia atender os meus clientes também por fora, mas ao mesmo tempo atender os clientes da própria startup. Cresci lá, virei coordenadora de criação, e depois disso a empresa acabou sendo vendida, e com isso eu e alguns coordenadores resolvemos, na época de pandemia, nos juntar e falar, vamos atender esses clientes que a empresa acabou não conseguindo atender e os clientes estão na mão. Então, a gente estava com a faca e o queijo na mão, na pandemia, onde todo mundo estava em crise ali, e foi aonde a gente mais cresceu. Eu abri a minha primeira empresa. Fui eu e mais 6 sócios, e fui muito feliz lá, né, na época, e fiquei 3 anos nessa empresa. A empresa continua, mas depois chegou um momento em que eu comecei a querer buscar mais também para mim, porque como a empresa era muito grande, nós tínhamos um escritório, inclusive, na Faria Lima e tudo, eu comecei a pensar, eu acho que eu preciso ter um espaço mais onde eu consiga atuar 100%, e não estar dentro de um conjunto com vários outros sócios, né? E comecei a entender aquilo que me fazia feliz, até porque eu vim para Portugal no meio disso tudo e comecei a me sentir um pouco deslocada ali, né? Porque a empresa estava rodando toda no Brasil e eu sozinha aqui. Foi aí que eu abri a minha segunda empresa. Então, saí dessa empresa que eu estava e hoje tenho uma empresa luso-brasileira porque vim parar em Portugal, né? Que é o que você já contou aqui no começo. E então sou eu e minha sócia mora no Brasil e eu moro aqui em Portugal, e a gente atende clientes no mundo inteiro. E é um pouquinho isso, mas posso contar aí um pouco como vim parar aqui também, se você quiser. Por favor, eu quero que você conte para a gente, né? Porque tem muita gente que quer sair do país, quer ir para outros países, né? Então, assim, o que você acha que precisa para você sair? Antes de contar como você foi parar aí. Olha, eu acho que assim, imigrar é um iceberg, né? Quando você olha nas redes sociais, você pensa e fala, nossa, a Gabi tá lá em Portugal, tá uma vida boa, né? Mora aqui de frente para o mar, que é onde eu moro. Fala, nossa, tá ótimo. Só que ninguém sabe todos os perrengues em que a gente passa para chegar aqui. Então, assim, imagina, quando eu vim morar aqui, eu estava com uma empresa muito boa, consolidada, na Faria Lima, tive que abrir mão de tudo para vir para cá. Então, assim, precisa, primeiro de tudo, coragem. Eu acho que é o mais importante. Depois, eu acho que é ter essa confiança de que as coisas vão dar certo, vai dar certo. Então, no começo é difícil, então você precisa ter paciência também, é uma coisa muito importante, porque você vai chegar num país onde você não é ninguém, você é um imigrante, você tem que entender como funciona a cultura, a vida, os processos aqui, você tem que fazer parte desse novo ambiente. Então, paciência é algo muito importante.
porque não foi fácil. O primeiro ano sempre é desesperador. Eu conversava com as pessoas que falavam, eu tô aqui há 5, 6, 3 anos, aguenta firme, que se você aguentar o primeiro, você aguenta depois. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, assim, foi difícil, foi bem difícil o primeiro ano, mas depois você vai conhecendo pessoas, você vai tendo contato, começando a se enraizar mais no país e vai entendendo que é maravilhoso. Que legal, que bacana. Você falou 2 pontos aí primordiais, né? Coragem e paciência. Agora, e o planejamento? Como você se planejou para fazer essa mudança? Boa. Então vamos lá. Por que nós resolvemos mudar, né? Naquela época em que meu avô, na faculdade, falou, vai fazer a Universidade de Salamanca, eu e o meu namorado, na época, meu marido, resolvemos prestar algum Ciências Sem Fronteiras, né? E aí a gente falou, putz, vamos tentar então fazer um pedaço na faculdade no exterior. Só que na época, como eu ainda não tinha feito intercâmbio, eu não sabia nada de inglês, mas eu tinha feito espanhol, porque minha mãe sempre me colocou nas turmas de espanhol na época do interior. E o meu marido falava inglês. Ele queria um lugar que falasse inglês, eu queria um lugar que falasse espanhol, e a gente, como é que a gente vai juntos para isso, né? E aí a gente falou, vamos tentar Portugal? Resolvemos tentar Portugal. Naquele ano em que a gente falou, vamos prestar, porque a gente passou alguns anos na faculdade pensando, e cada um puxando para um lado, e a gente se decidiu, vamos prestar Portugal? Fechou Portugal no Ciências Sem Fronteiras. Aí a gente falou, putz, perdemos a ida para Portugal, né? Não tinha como fazer. E o meu avô, ele é de família portuguesa. E meu avô, ele, antes de descobrir o câncer que ele teve, ele queria muito se mudar para Portugal. Então, ele já estava fazendo todo um planejamento para se mudar junto com a família para cá, para Portugal. Então, ele já sabia como é que era o estilo de vida, quanto custava para viver, tudo isso. Aí, quando a gente se formou, meu marido falou, bom, eu tenho o sonho de prestar mestrado. A gente falou, poxa, por que não, né? Então, prestar um mestrado em Portugal. E foi aí que eu vim parar aqui. Então, ele passou em primeiro lugar na Universidade do Legal. Porto. E aí, com isso, ele ganhou bolsa. E não tinha como não ser para a gente vir para cá. Só que é isso, né? Ele estava num momento de carreira diferente da vida dele, buscando mestrado, e eu com um escritório super consolidado. Então, eu cheguei para os meus sócios e falei, gente, vou me mudar para Portugal. E eles super me apoiaram e vim. Então, vim com ele, mas a gente teve um planejamento como, tá? Depois que ele prestou e ele foi aceito, precisou do visto dele como estudante. Então, primeiro ele tirou o visto no Brasil, aí depois ele veio para cá sozinho. Então, ele fez um processo de conhecimento de campo ali, né? Uhum. Enquanto isso, eu estava já tentando ver algumas formas de conseguir fazer o meu visto, então eu vim como reagrupamento familiar, onde você consegue. Então, a gente, na época, ele já falou assim para mim, amor, vamos casar? Porque eu precisava para o reagrupamento familiar. E eu disse, não, vamos fazer uma união estável, que já é o suficiente para conseguir, porque eu quero ter um super casamento. Esse era o meu sonho. No fim, gente, já dando spoiler, a gente se casou aqui em Portugal. E veio muita gente para cá. Veio 35 pessoas do Brasil. Foi muita gente. Então, eu tive o meu casamento dos sonhos aqui em Portugal, numa quinta portuguesa. Foi uma delícia. Mas, enquanto ele estava lá, a gente precisou... Ele estava aqui, eu estava no Brasil. Nós com a nossa cadela também, né? Com a Liz. Não tinha como chegar num país com um cachorro sem saber como é que seria. Então, a gente teve que se separar. Ele ficou aqui durante 7 meses e, ao longo desse tempo, eu vim para cá, visitei, conheci apartamento, já reservamos o nosso apartamento aqui, depois voltei, fiquei tentando visto. Então, foi um processo difícil, porque visto aqui em Portugal não tá fácil, porque eles não têm agenda para isso. Então, acabei vindo como visto de turista e tentando reagrupamento por aqui, e passei esse 1 ano inteiro buscando meu visto sem poder sair do país, sem poder ir para lugar nenhum. Então, foi um ano de perrengue mesmo. E aí é isso, né? Ele só no mestrado ainda não tinha muito trabalho, então, assim, ele trabalhava pelo mestrado, então foi alguns meses de sufoco financeiro para a gente, mas aí
no planejamento, a gente teve uma reserva financeira para isso, sabendo que a gente ia mudar do país. Então, assim, não dá para chegar com a cara e a coragem, você precisa ter uma estratégia financeira para isso acontecer, né? Então, a gente conseguiu se bancar, inclusive 1 ano do Luiz sem trabalhar e vivendo, até que ele conseguiu achar um emprego bom, que é 5 minutos daqui de casa. Então, a gente tem uma vida legal, onde ele consegue vir, voltar no almoço, almoçar comigo e depois ir. E eu trabalho online, né? Tanto para cá, para Portugal, quanto para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, a gente tem esse benefício aí. Que legal, hein, Gabriela? Que história bacana. E tenho certeza que vai inspirar muita gente aqui a também dar esse passo, desde que se planeje, tenha coragem, tenha foco, analisa primeiro, né? Porque não é fácil viver assim, uma coisa é ir passear, outra coisa é viver no outro país. Agora, entendo que seu avô foi um mentor para você. Teve mais algum outro mentor na tua vida? Foi. Olha, eu vou até me emocionar, porque meu avô, ele segue presente na minha vida, mesmo não estando, sabe? E é incrível que quando eu vim para cá, para Portugal, os meus sonhos com ele começaram a aumentar muito. É como se ele estivesse aqui, me esperando um dia vir para cá. Então, poder casar aqui foi um motivo muito importante para fazer com que a minha família inteira viesse para cá. Legal. Então, quando a gente chegou aqui no casamento, foi muito incrível, porque parecia que ele estava aqui, sabe? E minha tia, irmã da minha mãe, também filha do meu avô, ela fez um amuletozinho, aquele... Um bottom. Um botãozinho, comigo e com eu e meu avô juntos, uma foto, Que né? legal. Porque minha mãe são 3 irmãos, né? Minha mãe, a minha tia e o meu tio. Uhum. E o meu tio que entrou comigo no casamento. E ele entrou representando o meu avô também, né, de alguma forma, porque eu falava desde quando eu era criança que eu queria que o meu avô entrasse comigo, né, e parece que ele estava presente. Então ele sempre foi uma pessoa muito sábio, ele lia muitos livros, ele era muito, muito culto, então sempre antenado, ele como professor de economia, né, sempre sabia sobre tudo do mundo, e de certa forma ele queria trazer a família inteira para cá. Então, quando eu consegui trazer toda a família, foi algo muito importante de a gente ver todo mundo aqui e pensar, ele está aqui de alguma forma, sabe? Que legal. Então, realizar o sonho para ele realizar esse sonho para mim, Sim, foi como se eu estivesse realizando esse sonho para ele. é verdade. Além disso, eu tenho exemplos de mulheres muito fortes na minha família também, né? Então, a minha mãe, como eu falei, que me criou sozinha, a minha tia também, a irmã da minha mãe, minha tia sempre me ajudou muito na época da faculdade. Então, como eu fui... Tá falando dessa tia que nos indicou, que nos conectou? Ah, que legal. Então, um abraço para ela, né, que está presente aqui no episódio também. Sim, a tia Vivian. Isso. E minha tia, ela é psicóloga, né? Então, formada em psicologia, mas trabalha com RH, com consultoria, com tudo. E foi minha tia que, inclusive, falou para mim fazer Senac. Então, ela falou, Gabi, presta o Senac, que eu tenho certeza que é uma boa universidade, realmente me abriu muitas portas. E a minha tia, ela, como eu vivi e cresci com a minha mãe no interior, depois eu vim para São Paulo, morei na casa dos meus avós. E a minha tia me ajudou em todo o período da faculdade. Então, tanto ela quanto o meu avô ficavam fazendo iniciação científica, a minha tia corrigiu muito toda a parte de monitoria. Então, eles me ajudaram muito com isso. Ela foi uma super mentora para mim de carreira, minha tia. E eu vejo também a minha avó como uma outra mulher muito forte, porque meu avô, por ser militar, ele teve que sair desde o dia 1 que eles casaram e ir morar em vários lugares do Brasil, né? E a minha avó foi acompanhando ele, e minha avó, assim, que organizava tudo na família e tudo mais. E eu me vi muito na minha avó quando eu tive que vir para cá, para Portugal, para acompanhar o Luiz, né? O quanto você também precisa ser uma mulher forte para acompanhar e deixar as coisas e estar ali junto e fazer acontecer. Porque no fim eu fiz muito acontecer aqui também, né? Com certeza. Então, minha avó também é um grande exemplo. E por coincidência, minha avó fez design de interiores também, um curso.
e que é algo que hoje em dia eu trabalho muito, né? Eu sou arquiteta formada, mas trabalho muito com design de interiores. Que legal. A Sim. sua avó é viva? A minha Ela vai avó nos assistir com certeza, né? vai nos assistir, é uma das minhas melhores amigas, eu falo, é uma querida, foi com Que ela que eu legal. morei depois que meu avô faleceu, eu morei muito tempo com ela. Uhum. Minha avó é maravilhosa, é tudo para mim. Que bacana. E ela trabalha ainda como designer de interiores ou não? Já Não, aposentou? ela fez o curso, ela fazia algumas coisas, mas hoje em dia ela não trabalha. Tá de boa. Mas está de boa, é. Mas assim, minha avó, quando eu falei para ela, vamos vir para Portugal, ela já estava com as malas prontas. Então é daquela que voei com ela já de avião, sempre, Uhum. mas voei com ela de balão. Olha, Então, assim, minha avó vai, faz tudo, quer andar de moto, queria andar de moto. Então, minha avó é muito, muito ativa, extremamente ativa. que Minha legal. avó mexe no celular, no Instagram, nas coisas todas. É Que muito bacana. legal. Então ela vai nos ajudar aqui a divulgar esse episódio também para todo mundo. Com certeza, com Que certeza. legal, Gabriela, que legal, sensacional. Eu te perguntei justamente, né, dessa questão de ter mentores, ter pessoas que nos apoiam, ter coaches, né, afinal de contas aqui, CoachCast, né, Sim, e muitas pessoas, até mais maduras, né, procuram essas ajudas e isso faz muita diferença na vida delas. com certeza. Então, é por isso que eu gosto de tocar nesse assunto, né? Você teve mentores? Então teve, olha que bacana, teu avô que sempre te entusiasmou, a ganhar o mundo, né? Você foi para o mundo, olha que sensacional. E depois todo esse suporte aí que você teve. Que É. legal. Então, deixa um abraço aqui também para sua tia Vivian, né? Que foi Hum. quem nos conectou e é super sua fã. Isso Ai, é sim. super legal. Obrigada. Que bacana. Tudo que é bom dura pouco, hein, Gabriela? Estamos chegando ao finalzinho aqui, mas eu quero que você deixe numa mensagem assim para as pessoas que estão nos assistindo, para quem quer migrar, para quem está começando a carreira, para quem tem ainda dúvida daquilo que vai fazer na sua profissão. Você já tinha a certeza aos 6 anos de idade, isso é uma coisa raríssima, né? Eu atendi já várias pessoas que estão na decisão, né? E às vezes tem gente que tem 8 possibilidades de fazer faculdade. Então é o coaching vocacional que a gente chama, são 10 sessões, é muito legal, né? Só que assim, é difícil, né? Porque parece que a pessoa tem que escolher já o que vai fazer o resto da vida e não é fácil. Às vezes, Não, quando você não tem essa certeza, você já teve, foi mais fácil para você, né? E tem vezes, às vezes, a pessoa quer ser bombeiro, quer ser médico, quer ser arquiteto, quer ser psicólogo, quer ser policial. É muita coisa junto, né? e foi Então, o caso do meu marido, né, inclusive, porque ele também, ninguém imaginava que ele ia ser um dos melhores arquitetos da turma que se formou, né, porque na época da escola ele não sabia o que queria e também não queria muito bem estudar, e assim, quem vê hoje, ele mudou completamente, sabe? Então, ele para quem fala. não queria estudar, fez mestrado, meu Deus do céu. Exato, e ele já está pensando no doutorado. Então, assim, eu sou uma grande fã do meu marido, eu falo isso para todo mundo. Falei nos meus votos, eu brinquei nos meus votos que ele foi um investimento a longo prazo, porque eu nunca imaginei quantas coisas ele poderia proporcionar para mim, para a nossa cachorra, né, essa qualidade de vida. Então, eu, eu tive ao lado dele desde o início, vendo ele crescer, vendo esse processo transformatório, sabe? De Que legal, transformação. que bacana. E é o que a mãe dele sempre falava, e ele falava para mim, né, amor, eu não queria fazer arquitetura muito bem, eu queria várias coisas, eu não estava muito ciente. Então, assim, diferente do meu caso que eu queria, ele não queria, os dois deram muito bem na vida. Então, Bacana. eu acho que não tem a hora certa, sabe? Assim, não tem que ser. Às vezes eu acho que as pessoas determinam muito de que você tem que saber já desde sempre. Mas, inclusive, você pode mudar depois que você se formou, por exemplo. Ter outras novas carreiras. Eu acho que a vida é uma constante mudança e nada tem que ser engessado, sabe? Eu acho que você ter a mente aberta para poder aceitar o novo, ter essa questão de coragem mesmo, de saber que sempre que a gente for ter uma mudança na vida, a gente vai ter que ter um passo para trás, para depois dar um passo para frente, né? Então é importante você balizar isso também. Mas essa questão de ter mentorias, eu acho, de vir para cá também, né, que você perguntou sobre vir para Portugal, eu acho que, independente de onde você for, Portugal tem um benefício de que tem a língua, né, que fala a mesma coisa, mas eu acho que você precisa se programar, entender, estar aberto a ouvir o próximo,
a fazer amizades, a se conectar com pessoas, porque eu acho que assim, sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Eu acho que a gente precisa ter uma rede de apoio. Então, eu tive essa criação muito forte em mim, da minha família como um todo, porque todos eles ajudaram um pouco para suprir a falta paterna que eu tive, né? Então, eu sinto que essa rede de apoio de me fazer entender que eu posso, que eu consigo, foi muito importante para conseguir chegar onde eu estou hoje. Então, eu acho que é importante a gente estar aberto a se conectar com pessoas. E as pessoas vão sempre nos ajudar, sabe? Isso é muito importante. Que legal, você deixou vários insights muito bacanas aqui. E para a gente finalizar, uma perguntinha, como você se mantém atualizada com esse mundo cheio de informação, assim, até porque a tua profissão exige isso, né? Exige. Nossa, a minha sócia, ela fala que eu não paro nunca de pensar em arquitetura. Então, por exemplo, quando a gente desliga tudo, ela vai lá para o Instagram e vê coisas aleatórias. O que eu vou ver? Projetos de arquitetura. Então, eu sigo muitos arquitetos, muitos, muitos. Então, estou sempre ali olhando e me mantendo atualizada na minha carreira, né, com essa parte de arquitetura. Mas eu também sigo muito influencers aqui de Portugal que falam sobre a vida aqui em Portugal, sobre como é emigrar, sobre lugares para visitar, sobre, por exemplo, coisas básicas, como fazer um imposto de renda aqui em Portugal, entendeu? Que precisa acontecer, né? Então, como a questão do visto migratório, como fazer. Então, eu também acabo me mantendo antenada e atualizada seguindo nas redes sociais. Então, eu sei que as redes sociais, às vezes, não são tudo aquilo que as pessoas mostram, né? Isso é importante, inclusive, você estar atento a isso, porque senão você entra num looping de achar que todo mundo está 100% feliz. Eu falo, né? Minha terapeuta fala até para mim mesmo, às vezes ela fala, Gabi, você está postando tanta coisa feliz, tá feliz? E aí eu começo a falar com ela ali depois, né? No iceberg ali para baixo. Realmente, às vezes, nem tudo são flores. Então, a gente tem que estar atento a isso com as redes sociais. Mas, por um outro lado, tem muito conteúdo bacana para conseguir consumir, que te façam crescer, alimentar. Eu acho que é isso. Que legal. Então você está dizendo que a gente tem que ter foco, né, e objetivos bem definidos para não se perder sei lá, nesse turbilhão de coisas aí. É Muito verdade. bom. Hoje, então, tivemos a honra de receber Gabriela Neri, direto da cidade do Porto, em Portugal, essa arquiteta sorridente. Obrigado Obrigada. pela sua presença aqui. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até.